Da regra pastoral do Papa São Gregório Magno sobre aqueles que poderiam exercer bem o ministério pastoral pelo exemplo de suas virtudes, mas a ele se subtraem, buscando a própria tranquilidade pessoal. Existem, de fato, alguns que recebem o dom de extraordinárias virtudes e que se destacam por suas grandes qualidades de animadores. Eles possuem a transparência de uma castidade por amor, o vigor, fruto da abstinência, a riqueza da doutrina, a humildade que sabe pacientar por longo tempo, a dignidade de uma autoridade firme, o fascínio da bondade, a severidade da justiça. Se eles se recusam a aceitar o encargo supremo ao qual são chamados, acabam por privar-se dos próprios dons que receberam não somente para si mesmos, mas também para os outros. Pensando nos próprios interesses e não nos dos outros, acabam perdendo justamente aqueles dons que desejam conservar somente para si. Por isso, diz a verdade aos seus discípulos: não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas para colocá-la no candeeiro, onde brilha para todos os que estão em casa. E diz também a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, que respondeu imediatamente que o amava, ouviu: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Se, portanto, o ministério pastoral é testemunho de amor, aquele que, tendo abundância de virtudes, se recusa a apacentar o rebanho de Deus, prova para si mesmo que não ama o sumo pastor. Por isso, Paulo diz: se Cristo morreu por todos, então todos morreram. E se morreu por todos, aqueles que vivem já não vivem para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Moisés prescreve que o irmão vivo receba a mulher sem filhos do irmão defunto e com ela gere filhos em nome do seu irmão. Se ele se recusar a recebê-la, a mulher lhe cuspa no rosto. O seu parente mais próximo tire dele uma sandália, e a sua casa se chame Casa do Descalço. Irmão do morto é certamente aquele que, aparecendo após a sua gloriosa ressurreição, disse: ide, anunciai aos meus irmãos. Ele morreu, por assim dizer, sem filhos, pois não havia completado o número de seus eleitos. Ao irmão vivo é dada a ordem de tomar a sua esposa, pois é certamente conveniente que o cuidado pela Santa Igreja seja colocado sobre os ombros daquele com maior capacidade de governar. Se ele não aceitar, a mulher que cuspa no rosto, visto que a quem não se dispõe a beneficiar os outros com os dons que recebeu, a Santa Igreja lhe desaprova também o que ele faz de bom, e isso é como se cuspisse no seu rosto. Dele é também tirada a sandália de um pé, de modo que a sua casa é chamada Casa do Descalço. De fato, está escrito: calçai os vossos pés para preparar-se para anunciar o Evangelho da paz. Portanto, se assumimos o cuidado dos outros como de nós mesmos, calcemos ambos os pés com as sandálias. Aquele que, ao contrário, pensa no seu próprio benefício e descuida do seu próximo, é como se perdesse a sandália de um pé, caindo no ridículo. Assim como dissemos, existem alguns que, enriquecidos com grandes dons, fervorosos nos exercícios da pura contemplação, se recusam a servir seu próximo por meio da pregação, amam o sossego e procuram o isolamento propício para a meditação. Se devesse julgá-los com rigor sob esse aspecto, seriam, sem dúvida, responsáveis pela perdição de todos aqueles que poderiam ser beneficiados se eles
vivessem fazendo o bem no mundo. Com que ânimo uma pessoa que poderia resplandecer com plena luz para ser útil ao seu próximo, prefere retirar-se a servir aos outros, quando o Filho unigênito do Sumo Pai, para ser útil à humanidade, deixou o seio desse Pai para vir ao nosso mundo